Ó, tem que jogar a pauta aqui, nesse canal Só Pautas. Uhum. Colocando já, fica peixe. Tá bom, senhor. Desculpa, senhor. Como vai, senhor? Tudo bem, senhor? Não, tu tá dando. Fique tranquilo, senhor. Quem ia colocar? Eu? Quem falou de colocar? Eu não falei nem. Em momento algum pensei nisso. Eu pensei assim, Gui já está fazendo isso. Porque Gui é o cara que faz isso. Eu pensei assim, não vou me meter onde Gui já está envolvido. E é isso. Só estou esperando. Eu vou te dar um murro, vice. Olá, meus benditos, sejam bem-vindos a mais um Bendito Podcast. E dessa vez, eu vou primeiro apresentar as pessoas e a gente depois fala quem é que o tema do nosso Bendito. Se bem que você já deve estar vendo o título, porque esse episódio já saiu, então já não é mais tanta surpresa assim. Mas enfim, hoje eu tenho comigo, que eu trabalho aqui eu na loucura falando comigo mesmo. Mas eu não estou só, apesar de falar comigo mesmo, hoje eu não estou só. E aí eu quero chamar meus amigos. Vocês estão com saudades da gente? Passou um mês aí parado e eu tô me interrompendo. Calma, eu vou fazer de novo, tá, gente? Peraí que eu tô muito confuso. Eu adorei! Ai, gente, Eric, perfeito. Foi maravilhoso! Peraí, vamos lá. Deixa eu me organizar aqui. Sim, gente, eu falo sozinho, mas eu não estou sozinho. A esquizofrenia foi ótima. Eu me segurei pra não falar isso. Eu pensei, vão me cancelar de novo. Não brinque com isso, tudo bem. Vamos lá, eu falo sozinho, mas eu não estou sozinho. Eu estou com a equipe aqui, assim que a gente ficou um mês sem sabato, que a gente precisava desse tempo aí pra se organizar direitinho. Mas sim, estamos voltando. E quem tá aqui comigo hoje é Pedro Rubens. Chega aí, Rubinho. Oi, gente. Oi, pessoal. Oi, Eric. De antemão, queria pedir desculpa por estar fanhoso. Se você não é daqui de Pernambuco ou do Nordeste e não entendeu o que é fanhoso, é porque eu estou falando pelo nariz. Na verdade, eu estou falando pelo nariz porque eu estou gripado, gente. Orem por mim. Mas, olá, boa noite, boa tarde, Boa bom noite. dia, independente do horário que você for ouvir. Isso quer dizer que nós estamos gravando à noite, isso mesmo, nós estamos gravando à noite, por isso que eu dei boa noite. Mas, vamos lá falar sobre esse filme que me emocionou nas 2 vezes que assisti. E nós precisamos muito falar sobre o meu personagem favorito, vamos lá. Que a gente vamos muito falar, mas não podemos falar. Enfim, mas vamos lá, pulando. O próximo, a pessoa que tá aqui com a gente é Nicole. Diga aí, Nicolinda. Eu chamo de Nicolinda, tá? Quem foi de papel que se rasga. Oi, gente, tudo bom com vocês? Quanto tempo? Tava com saudade. Amei estar voltando falando de um filme que eu amei, porque eu amei esse filme. Mas aí vocês vão saber por quê, eu vou falar mais pra frente. Nossa, mas eu amei que ela ficou repetindo amei várias vezes e ela amou mesmo, porque ela repetiu amei várias vezes. Vocês perceberam que ela amou? Até parece que tu não sabe que eu sou assim com tudo, praticamente. Nicole está aqui pra compartilhar amor, gente. É porque vocês não estão entendendo a vibe dela, entendeu? Exatamente. Obrigada, Israel. Não, Israel me entendeu aqui hoje. Israel entendeu. Obrigada, Israel. Nada. Tivemos vários spoilers já que a gente vai participar aqui. Se você reconhece nossas vozes, você sabe que Israel tá aí. Não tem nem mais graça falar. E aí, Israel, chega. Oi, gente, que saudade. Finalmente estamos de volta aqui pra falar de Disney, né? Sempre bom falar de Disney. E também já falou, foi curtir, mas falou também. Se você reconheceu, sabe que quem tá aqui é Gui. Oi, Gui. Boa noite, meus benditos. Eu estou aqui, que tava com saudade também, e precisamos falar sobre o Bruno. Precisamos e vamos falar sobre ele. Não se fala sobre o Bruno, pelo menos não agora. Só deixa pra falar no metade do podcast, na metade pro final. Guilherme não aprendeu a lição. Guilherme não aprendeu. Fazer que nem o filme. Se você quiser ouvir a gente discutindo sobre o Bruno, fique até a metade do episódio. Pá! Gente, falaram do Bruno, eu já tô vendo o podcast caindo aqui, alguma coisa de errado acontecendo, porque, meu Deus do céu. Não fale mal dele, Israel. Se você falar, é a sua hora de sair do podcast. Você vai ser demitido aqui ao vivo. Lá. Meu pai. Gente, meu Deus, o tanto de ameaça que eu recebo nesse podcast. Se esconde por trás das paredes, tudo referências. Olha, mas veja. Caramba, ele até bateu 3 vezes, peguei a referência, hein? Mas só pra... Caso alguém ainda não tenha entendido, de alguma forma, não sei como, esse podcast hoje a gente vai falar sobre Encanto, né? O lançamento mais recente da Disney, que vem nessa pegada de depois de Moana, depois de Let It Go, enfim, de trazer essas princesas meio que mais humanizadas, né, mais próximas do público, e a gente teve essa produção, esse filme Encanto,
E aí saiu. Foi em dezembro, gente? Foi em dezembro, não foi que saiu? Dezembro. Foi em dezembro. E já tá disponível no Disney Plus pra quem quiser assistir. Tem algumas salas de cinema ainda também, mas enfim. E aí, pra quem não conhece o filme, Encanto, né? Conta a história da família Madrigal. É um filme que conta uma família latina, né? E a Disney tá muito nessa pegada também de trabalhar diferentes representatividades, né? E cada vez mais fugir daquele estereotipo que as princesas Disney tinham. Então, Moana já foi um braço muito disso. E Encanto também traz essa perspectiva na família de Mirabel. Mirabel Madrigal, que é a família Madrigal. Enfim, eu não vou contar muito pra também não dar spoiler. Na verdade, assim, não dar spoiler no início, mas já fica avisado de que muito provavelmente você vai pegar muitos spoilers. Muito provavelmente não, vou dizer que é com certeza, né, gente? É certeza que a gente vai falar spoilers do filme aqui. Certeza. Então, caso você não tenha Já falou. assistido... caso você não tenha assistido, então... É meio um tiro na perna dizer isso, mas dê uma pausa nesse episódio, vai assistir. O filme tem 1h30, mais ou menos, e depois você volta pra acompanhar e discutir com a gente sobre o filme, tá? Mas enfim... Gente, o filme passa Fala, num Isa. pulo, gente, sério. Ou O você filme pode ouvir. passa num pulo, num instante, assim, então corre logo pra ver isso. Eu quero fazer uma ressalva sobre isso. O filme passa num pulo a primeira vez que você assiste. Na segunda vez, você já percebe que o desenvolvimento do filme enrola pra caramba. Ou se você for feito eu e você gosta de spoiler, você pode ouvir primeiro o nosso episódio. Perde a graça. Não, faça isso com você não. Sou do time anti-spoiler. Não vá pelo Gui. Gui está errado. Te amo, Gui. Eu também. Porque você já assiste o episódio enviesado, entendeu? Tipo assim, nossa, meu Deus, Deus tá falando no meu coração. Não, você não tem a mesma experiência. Você é manipulado a ter um ponto de vista sobre o filme. Você já entra sobre o filme sob um ponto de vista. Então, não faça isso, tá? Nem que você tente assistir a primeira vez. O legal é justamente você ir pegando a mensagenzinha, né, do filme, tipo, você ir pegando lá as minúcias, os detalhes e tal. Isso é legal, velho. Mas gente, o filme tá no Disney Plus. Você não precisa ir pro cinema assistir de novo. Você assiste uma vez, aí ouve o podcast, depois assiste de novo, não vai pagar mais nada. Você não vai pagar nada extra, dá pra assistir, não precisa voltar pro cinema. Então aí você assiste a segunda vez, já tendo essas coisas em mente que a gente vai discutir, e aí você entende as coisas melhor, enfim, e aí faz minúcias sobre as coisas. Mas não se você não quiser spoiler, eu prefiro que você não pegue spoiler. Mas enfim, gente, cada um. Mas sim, o filme fala sobre essa família Madrigal, né? E aí o filme com representatividade muito latina. A trilha sonora do filme foi feita por Lin-Manuel Miranda, né? Que aí já se tornou, eu acho, ícone. Um monstro, na verdade, é o queridinho. Maravilhoso. É o queridinho atualmente, né, gente? Principalmente de trilha sonora. Inclusive, tem duas músicas, na verdade, do filme que estão no top 5 de músicas mais ouvidas, né? Sim. Não falamos do Bruno, inclusive. Sim. Não falamos do Bruno. Se você acompanha os charts musicais, né, do mundo, você vai ver que o We Don't Talk About Bruno, que é a música do filme, tá em segundo lugar na Hot 100. Isso é a primeira vez que a Disney conquista uma posição tão alta desde a música do Aladdin. Não é de Let It Go, não? Não, Let It Go ficou em terceiro lugar. E We Don't Talk About Bruno tá em segundo. E a do Aladdin ficou em primeiro lugar. Na época do filme, né? Acho que na década de 90. E aí We Don't Talk About Bruno, semana passada, eu acho, tava em quarto, foi em quinto. E aí hoje, saiu hoje, né, a atualização, e ele tá em segundo. Hoje, assim, no dia que a gente tá gravando, que é uma segunda-feira. E aí ele apareceu em segundo lugar. Então, se conquistar o primeiro, vai ser, assim... Porque na era dos streams também, né? Assim, a gente já tá falando sobre diversas outras coisas, mas a gente tá falando de Lin-Manuel Miranda, que é quem fez a trilha sonora do filme, também conhecido... Acho que bombou muito, na verdade, depois de Hamilton. E ainda teve musical ano passado que eu achei maravilhoso, In The Heights, que é um bairro de Nova York, eu acho, o nome brasileiro que ficou, né, na HBO Max, está disponível lá também. Tudo com trilha sonora dele e é maravilhoso. Mas enfim, gente, vamos falar sobre esse filme, porque, sendo você cristão ou não, tem muitas coisas no filme que dá pra gente tirar de... Assim, o filme da Disney a gente já sabe que não é mais tanto pra crianças assim, né? Tem aquele lance pra ser criança, mas... a gente sabe que dá pra tirar lições, assim, de deixar a gente chorando em posição fetal. O marmanjo mais velho de 40 e tantos anos, 30 e tantos anos, ficar reflexivo. E aí a gente tem outros exemplos
exemplares, que lindo, né? Mas a gente tem outros exemplos icônicos disso, como Divertidamente, ou Viva, a Vida é uma Festa, né? Ai, meu Deus. Tem vários outros. E aí, Encanto não foge muito dessa regra. Aí, sendo você cristão ou não, a gente tem esse contexto de que, esqueci de falar isso, de que a família Madrigal, ela é situada num ambiente, numa cidade, né? Eu não lembro se eles falam o nome da cidade em si, ou Encanto. do país. O nome da cidade é exatamente. Encanto. Não, Encanto é o local onde eles moram. É, aquele vilarejo Eles moram como se místico. fosse um vilarejo, né? Mas então, eu não lembro se é tipo, situado na Colômbia, É na Colômbia, ou mas é Venezuela, na Colômbia. Mas não é na diz qual é a Colômbia, não é? cidade especificamente, né? Aí quando acontece o milagre, Pronto. que acontece... Gente, agora já vai vir um baita spoiler, tá? Quando o esposo da mãe... O esposo da mãe, ó, que legal. O esposo da... Como é o nome? Madrecita, é? É, Madrecita. Abuela. Abuela, Abuela. isso. Abuela. Quando o esposo da Abuela morre, que acontece o milagre lá da vela, a vila se torna Encanto, né? Chamam a vila de Encanto. E aí, enfim, tem esse milagre que Pedro falou, né? A casa meio que ganha vida, isso você pode ver no trailer, já não é spoiler, né? A casa é meio que uma casa viva, é uma casa que interage com as pessoas, né? Como se fosse a casa é um personagem, e aí todas as pessoas dessa família, elas recebem dons. Tem um ritual de passagem em determinada idade, passagem não, né? Mas tem um ritual em determinada idade que a criança recebe um dom da casa, assim. E aí esse já é um primeiro ponto que acho que já vale pra gente desenvolver. Porque o próprio filme fala, né? Ainda durante se eu não me engano, é durante o início mesmo, durante a primeira canção, que é Vida, Família, Madrigal e tudo mais. A Mirabel, ela fala que os dons são para ajudar o vilarejo onde eles estão. Porque o vilarejo foi montado, e aqui é um resumo também, surgiu meio que de uma família refugiada que estava sofrendo meio que uma perseguição. Então é meio que um vilarejo, é um refúgio, a verdade é essa, assim, né? E aí a gente já tem essa primeira lição de que todos os dons que essa família Madrigal tem, não é todo mundo do vilarejo que tem dom, é o pessoal só da família Madrigal, mas que esses dons são dados para ajudar no vilarejo de diversas maneiras, porque os dons não são tipo os poderes da Marvel, assim, tá? De super-heróis comuns, a ficar invisível. Quer dizer, tem um ou outro, né? Tem a menina que é super forte, tem a super força, mas não são aqueles clichêsões, assim, sabe? E mesmo assim é usado para abençoar, falando agora o evangeliquez, a família. E eu queria saber com vocês, gente, aí, como é que vocês entendem desse ponto de vista? Vocês tiveram logo de cara eu lembro que quando eu vi o filme eu me atentei pra isso, assim, na primeira vista, assim, tipo, eita, esse aqui já dá um ponto pra gente falar no podcast, já pensando no podcast, né? Mas o que é que vocês... Eu fiquei do mesmo jeito quando eu vi. Eu acho que tem duas coisas que me chamam a atenção nessa questão. A primeira é que me lembra muito a ideia de que, tipo, os dons que o Senhor coloca em nossas mãos não são pra nós... Não... Eita, não sai não. É mistério. Não são pra nós mesmos. Os dons que o Senhor coloca em nossas mãos são pra glória dele e pra que o reino dele se propague aqui na terra. Então, tipo, de certa forma, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para que eu venha exercer, venha trabalhar, é para a glória dele e é para que o crescimento do reino venha acontecer. E isso acontece a partir do momento que eu utilizo o meu dom na comunidade onde eu vivo, na sociedade onde eu estou inserido e tal. E o segundo ponto, a segunda coisa que eu ia falar, eu terminei esquecendo. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver e eu não lembro mais o que era. Desculpa. Se eu lembrar, eu falo daqui a pouco. Desculpa, gente, eu que falei demais, mas enfim. Lembrei. Eu lembrei. A segunda coisa que me fez lembrar é exatamente do exemplo que Cristo fala sobre sobre a videira. Que nós somos ramos da videira, que é o próprio Cristo. Então, se a gente levar em consideração que, tipo, nós temos dons porque nós estamos alicerçados na videira que é Cristo, então, consequentemente, nós somos ramificações daquele que é o próprio dom, daquele que nos dá o próprio dom. Era mais ou menos por aí, eu não tô sabendo explicar, mas era mais ou menos por aí que eu tinha pensado. Eu acho que tem um outro ponto que esse filme trata, já falando, olhando para a família Madrigal de um modo geral, é sobre a própria diversidade de dons, né? Que apesar de todos sermos da mesma família, todos sermos irmãos, todos termos o mesmo espírito, o mesmo Cristo,
mas cada um recebemos da parte de Deus algo diferente para um propósito diferente, como o Rubinho falou. E é assim mesmo. A igreja é assim, é diversa, é multiforme a graça de Deus e a forma como ela atua através de nós para a edificação da família, das pessoas de fora e para a glória de Deus acima de tudo. Cara, falar assim, um pouco da experiência, eu acho que algo bem legal de se falar é que eu assisti esse filme com o Manu, né? E é muito engraçado que toda vez que a gente vê um filme, não sou nem eu que falo as coisas, é ela que chega. Isso é muito crente, meu Deus, fala disso no podcast, fala disso no podcast. E tipo, o episódio inteiro foi ela falando isso, né? Ou o episódio não, o filme inteiro foi ela falando isso. Israel, secretamente, tô esperando a oportunidade de falar de Manu. Meu Deus. Ah, Manu, gente. meu fã, meu pai. Mas, tipo, o filme inteiro era escutando, porque ele é um filme realmente muito rico. E algo que eu achei muito forte nesse filme, assim, e a importância que ele tem nessa sociedade de hoje, sabe? É o apelo que ele faz à comunidade. E tipo, tem tudo a ver com essa questão de dons. O dom, ele é pra comunidade, né? A vida daquelas pessoas, daquela família, ela serve pra o todo, pra o conjunto, pra o coletivo. Tipo, tudo se iniciou com o objetivo de trazer o bem para maior quantidade de pessoas. E eu acho que é uma mensagem muito forte, principalmente no tempo que a gente vive, sabe? De individualismo, você tem que olhar pro seu próprio umbigo. Eu acho que a Disney, ela é muito sábia em trazer isso para a sociedade, para as crianças de hoje em dia. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Como é rico, né? A gente pensar sobre a comunidade, deixar o nosso umbiguinho um pouquinho de lado. E como essas coisas vão sendo abordadas no filme, é muito legal. Toda essa riqueza que existe nos dons, na mensagem mesmo do filme. Então eu pensei muito sobre isso nesse quesito de dons. E é muito legal também ver como são coisas diversificadas, né? Como o próprio Gui estava falando. É muito legal você ver cada personagemzinho com sua peculiaridade e tal, e com seus defeitos e qualidades. Isso tudo faz com que a gente se afeiçoe muito pelos personagens, né? É muito legal isso. Sim, e tipo, é justamente nessa ideia de tipo, a manutenção e, por exemplo, a manutenção que eu falo assim, manutenção da vida em comunidade, né? Quando a Bíblia fala que todo dom que a gente recebeu de Deus é para edificação do reino. Essa semana não, mas no final do ano passado eu participei de um evento na igreja aqui perto, em que eu não lembro quem foi exatamente que falou. Eu acho que foi o Rodrigo Bibo, do Bibotalk. Inclusive, Bibo, se você estiver ouvindo, nos convide para participar uma vez. Mas ele disse que ele estava falando assim de como nossa visão é muito egoísta para as coisas, inclusive do nosso próprio momento devocional. Ele falando que muitas vezes quando a gente faz devocional, a gente pensa muito na gente mesmo, de tipo, não, eu preciso fazer devocional porque eu preciso muito estreitar meu relacionamento com Deus e etc e tal, e assim, é mais no caráter pessoal mesmo de mim, entre mim e Deus, sabe? Quando ele fala assim, não, meu filho, até só devocional, até o seu momento a sós com Deus é para edificação do corpo como um todo. Então, tipo, é nessa pegada que realmente todo dom que Deus dá pra gente é pra edificação do reino, e é muito claro isso na igreja primitiva, nos primeiros anos da igreja também, porque a gente vê muito essa pegada de que tipo, é literalmente assim, um por todos e todos por um, assim, sabe? E você vê isso na família Madrigal muito presente. O menino que se transforma, né, um dos mais novos, que se transforma em qualquer outra pessoa, esse é meio que o poder dele, né? Quando ele é meio que tiração de onda, assim, mas quando ele se transforma numa mãe para poder segurar o bebê, para a mãe de verdade conseguir tirar um cochilo. Pensando assim, é uma coisa muito besta, sabe? Assim, mas é nessas coisas pequenas, assim, bestas mesmo, que tipo, a gente pode não ter o poder de se transformar em outra pessoa, mas se a gente sabe que tem uma pessoa que precisa de uma ajuda para poder tirar um descanso digno, a gente pode fazer isso, a gente faz isso. A gente realmente não precisa se transformar em outra pessoa, não precisa ter um superpoder. Mas é uma coisa simples que a gente pode fazer, um dom, um talento, ou não necessariamente, mas um serviço, uma forma de serviço que a gente pode fazer para que a outra pessoa seja edificada.
enquanto tu falou desse, por exemplo, essa questão do menino lá que se transformava na mãe pra cuidar do menino e a mãe descansar, eu sei que a gente vai falar sobre ela mais na frente, sobre Luísa, mas, por exemplo, no caso de Luísa, ela era sobrecarregada, porque sobrecarregavam o dom dela no cuidado daquela comunidade. O fato dela ter a super força fazia com que as pessoas sobrecarregassem ela de uma forma que ela chegou num nível de exaustão muito grande. E aí isso é algo que a gente pode até correlacionar mais uma vez com relação à vida cristã, porque muitas vezes eu falo isso com um aperto no coração, e eu espero que vocês entendam o sentido do que eu tô querendo dizer, é que às vezes a gente sobrecarrega demais um determinado irmão em uma determinada área que ele está exercendo, porque o irmão tem determinado dom, tem determinado talento, e a gente sabe que vai ser para a glória de Deus. Só que até que ponto a gente vai pedir que aquele irmão utilize aquele dom para a glória de Deus sem ultrapassar o abuso, sabe? O abuso daquilo. Porque muitas e muitas vezes, às vezes até, eu posso até estar falando uma besteira aqui, mas às vezes a gente quer tirar tanto, quer sugar tanto daquela pessoa, que a gente termina não lembrando que ela é um ser humano e que ela precisa de um momento de descanso. E foi isso que aconteceu, por exemplo, com Luísa. E eu não vou entrar no mérito da personagem agora, porque a gente vai falar sobre outras pessoas até chegar nela, mas isso vale entrar nesse mérito, sabe? Porque Luísa tinha a super força, então todo mundo sempre recorria para ela com inúmeras situações. Só que na verdade ela só precisava desenfrear, ela só precisava tirar o pé do acelerador, descansar um pouquinho e ia ficar tudo bem. E às vezes na vida corriqueira, na comunidade, a gente tá nessa. Às vezes a gente tá trabalhando tanto nas coisas da igreja, a gente termina se esquecendo de descansar. E eu tô falando isso porque o descanso também é algo que provém de Deus, gente, pelo amor de Deus. Não tô querendo dizer que não é pra você trabalhar nas coisas da sua igreja, não. Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é porque às vezes a gente tá tão, vem há tantos anos trabalhando sempre na mesma coisa, na mesma situação, que a gente vai se fadigando, vai se cansando. E aí esse cansaço às vezes vai terminando se invertendo em um abuso com relação à comunidade, um abuso com relação à igreja, e isso se torna prejudicial. Então, tome tento com relação a isso, fique atento a esse tipo de situação e ore a Deus para que o seu dom não seja, não é nem usurpado a palavra, eu não sei qual palavra utilizar agora, mas tipo, para que você não chegue nessa situação, de se sentir exaurido. Eu acho que a palavra seria essa. Binho, tu percebe como isso que tu tá falando fala muito sobre o ministério pastoral? Sim, eu tava pensando em falar sobre isso, só que eu imaginei que tu fosse falar. Parece que eu tô advogando em causa própria, mas não é, gente, porque muitas vezes é exatamente isso que acontece. E a igreja, eu vou pegar o gancho do que tu disse, e a gente pode olhar para Encanto, não para o filme, mas para a sociedade Encanto, o vilarejo Encanto, e perceber eles como uma igreja disfuncional. Como assim disfuncional? Nós temos meia dúzia de pessoas que possivelmente seriam os líderes daquela comunidade, mas que fazem absolutamente tudo, e nós temos trocentas pessoas que estão lá vivendo a custa desses líderes como se eles não tivessem dom nenhum. É um processo de centralização, e uma coisa que a gente pode observar, que o filme Encanto ele faz questão de mostrar, é que todo mundo naquela família acaba passando por um processo de adoecimento emocional psicológico. Então, assim, à medida que o filme vai aprofundando os personagens através da Mirabel, e daqui a pouco a gente fala sobre ela, mas à medida que o filme vai aprofundando, é impressionante. A Mirabel começa a conversar com uma pessoa, não dá 10 minutos, a pessoa desmorona na frente dela e começa a falar dos problemas. É ansiedade, é tristeza, é fobia social, Então, tipo, por quê? Porque há um processo de dependência. A sociedade, as pessoas da comunidade olham para aquelas meia dúzia de líderes da família Madrigal e pensam, poxa, eu não tenho a força que a Luísa tem, então eu não vou carregar peso nenhum. Aí a gente vê que ninguém é substituível, porque Deus faz assim, até mesmo na igreja. Aquela meia dúzia que carrega tudo nas costas, perde os dons. E eles pensam, poxa, a comunidade vai acabar.
e a comunidade não acaba, porque aqueles outros 50 que estavam parados percebem que eles têm dons também, que eles também têm força para carregar peso, que eles também podem plantar as folhas, as flores. Não precisa que a pobre da menina vá lá e plante todas as flores, porque eles podem plantar também, ninguém é aleijado. E eles vão lá e ajudam a reconstruir a comunidade, mostrando que todo mundo tem um dom. Mesmo que o seu dom não seja extraordinário, né? Essa cena aí é muito significativa. Eu acho que a primeira vez eu não lembro, eu acho que eu assisti em casa com a minha mãe. A segunda vez eu assisti com o Beto. E, cara, quando começa essa cena, que é o pessoal da comunidade vindo ajudar eles, é muito significativo, é muito emocionante. Porque é muito claramente, pra mim, é muito claramente a correlação com o corpo de Cristo, sabe? Tipo assim, uns têm uns dons e naquele momento que aquela pessoa acha que o dom foi embora e não ia dar mais, sempre vai chegar alguém. E aí Gui falou que na hora que a Mirabel se vê diante de alguém, rapidamente a pessoa começa a cantar, desmoronando diante dela. Gente, se eu fosse cantar toda vez que eu fosse desmoronar falando sobre alguma coisa da minha vida, Eric e Nicole iam me ouvir cantando toda hora. Dessa parte aí do que Gui falou, é uma coisa que eu também observei muito quando eu assisti, porque momentos antes da comunidade fazer isso, tem uma parte que eu não me lembro exatamente em que momento isso acontece, mas tem uma parte que o pessoal da cidade bate na porta da casa e chama a avó lá e das pessoas fala assim, tipo, as pessoas da cidade estão querendo saber o que está acontecendo com o milagre, tá ligado? Eles começam a cobrar como se estivesse dizendo assim, ó, a responsabilidade é de vocês. E aí, meio que depois eles reconhecem exatamente isso que o Guilherme falou, eles reconhecem que eles precisam ajudar, que eles também têm como ajudar da forma deles e talvez não de uma forma tão boa e rápida como a família Madrigal poderia conseguir, mas conseguem, né? E realmente chamou muita minha atenção nessa hora e parece realmente com o formato de uma igreja mesmo. Não acredito que vocês já falaram bastante coisas, mas eu acho que é bem legal essa cena que a gente tem, né? De toda a cidade se compadecendo da situação da família e realmente compreendendo que todo mundo é importante, sabe? Todo mundo é importante para fazer com que o coletivo ele dê certo, para que os problemas eles possam ser enfrentados, sabe? No final das contas, é como o Gui falou, mostrando que, velho, você não precisa de nenhum superpoder para fazer o bem ao próximo, sabe? É bem até uma mensagem de super-herói, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, né, que os heróis eles tentam trazer de que, velho, todo mundo pode ajudar alguém que tá passando por necessidade, alguém que tá passando por problema. E isso é cristianismo puro, assim, sabe? Em essência. Não tem como ver essa cena e não se emocionar e não pensar em tudo que, tipo, Deus ele nos ensina, que Jesus ele nos ensinou enquanto estava aqui, sabe? Então, realmente é muito rica esse momento, muito rico todo esse momento, assim. Então, a gente falou na questão da força da Luísa, que no caso era meio que a questão dela se sentir muito sobrecarregada pelo fato de estar sempre pelos outros e tudo mais. E tem o caso de Isabel, a outra irmã de Mirabel. E ainda tem muito essa questão dos outros, mas é mais uma questão mais de aparência. Porque a gente vê, é como se, pelo menos o que eu entendi dela, e eu queria trocar essa ideia com vocês também para saber o que vocês entenderam, desse lance da perfeição, dela sempre fazer as flores bonitas e as flores perfeitas e as flores é algo sempre tão naquela linha que a primeira vez que surgiu um cacto, que é uma planta diferente do que ela já tinha feito, foi quando ela conseguiu expor de verdade o que ela sentia. Quando ela tá com Mirabel lá perto do final, meados pro final, né, que ela acaba gritando, falando alto que ela não queria se casar, que ela tava meio que se casando com aquele cara, meio que pra cumprir o querer dos outros, na verdade é essa, pra cumprir uma pauta meio que social, que ela não gostava do cara, e aí foi quando ela conseguiu meio que se expor, que aí surgiu o verdadeiro cacto. E depois que ela faz isso, ela começa meio que se aceitar nesse sentido, né, de enxergar quem ela realmente é,
de como ela consegue de se expressar verdadeiramente o que ela sente, o que ela quer, e de ver que também é bonito. Sabe assim? E aí ela começa, as flores já mudam, né? Elas já não são mais aquelas flores perfeitinhas e tudo mais esteticamente bonitas e aceitáveis, assim. Se bem que no filme, ainda assim, os cactos são muito bonitos e tudo mais, naquele formular. Mas de ser uma planta diferente, inclusive nas cores que ela usa, né? Que ela veste no cabelo dela e tudo mais. E aí eu pontuo isso porque a gente nota muito isso também dentro do cristianismo, né? Não necessariamente dentro do cristianismo, mas dentro da vida em comunidade da igreja. Nessa questão de que a gente precisa manter nem só esse lance que a gente falou agora sobre Luísa, do serviço constante, mas também de uma aparência constante. A gente não pode mostrar que a gente erra, que a gente peca, de alguma forma a gente tem que... não é que a gente não pode, né? Vocês estão entendendo, assim. Mas enfim, mais de que a gente é pressionado a ter essa aparência de estar certo o tempo todo, de corresponder a todas as expectativas que as pessoas têm pra gente, e de como isso nos oprime, nos suprime, na verdade. O que vocês entendem desse plot da irmã Isabela? Eu só queria dizer que eu achei que isso era uma homenagem aos fãs da Juliette. Nossa. Vou até ignorar isso aí. Gente, eu tô brincando, pelo amor de Deus. Eu Eu nem dela gosto. Eu tô repreendendo. Nem dela gosto. Isso é uma Por essa piadinha nem de o futuro tiozão mesmo. esperava. Desculpa. Eu acho que tanto Isabela quanto Luísa, você percebe que elas eram extremamente pressionadas. E tanto que o filme começa justamente de Mirabel falando, assim, em relação às irmãs, como se as irmãs fossem melhores do que ela. Só que para as irmãs é um fardo. Ela não enxerga isso, mas é um fardo para as irmãs dela. E no caso de Isabela, nessa parte que ela consegue criar um cacto, é muito legal, porque é como se... É tanto que na hora que ela tá cantando, ela fala que é esquisito, é diferente aquilo ali, mas foi ela que criou. É como se ela estivesse reconhecendo que as imperfeições também são parte dela, tá ligado? Ela não deixa de ter o dom dela por criar coisas diferentes, por fazer coisas diferentes. Ela continua tendo o mesmo dom que ela já tinha. E inclusive nessa mesma hora que ela cria esse cacto, que ela fica brincando com aquelas cores, com aquelas coisas de uma forma mais colorida, é quando ela mais se parece feliz no filme inteiro, tá ligado? É quando ela parece meio que, tipo, aliviada daquele momento ali. Porque ela deixou de ter o dom dela como um fardo, mas como uma coisa que ela tinha prazer em fazer. E eu achei muito legal porque, ao mesmo tempo, é como se... No filme todo, ela tem uma relação bem de atrito, né, com Mirabel. Elas duas não se dão bem. E no começo do filme, você assiste o filme como se fosse Mirabel tendo inveja de Isabela. Mas no decorrer do filme, você vai percebendo que é mais pro contrário. É como se Isabela tivesse inveja de Mirabel. E Isabela vê Mirabel um alívio, uma tranquilidade na vida que ela gostaria de ter e não tem. E isso a gente vê exemplos na vida extremamente frequentemente de pessoas que a gente... Aquela velha história, né? Que a grama do vizinho parece sempre mais verde. A gente olha para a pessoa achando que ela tem muito, ela é tudo que eu queria ser, tudo que eu queria ter. E quando você vai conhecer aquela pessoa a fundo, ela, na verdade, gostaria de ser mais como você do que como ela. Ela tem tantos problemas como você, ela passa por tantos conflitos quanto você, e às vezes a gente acha que o outro é perfeito, que o outro não tem problema, quando, na verdade, todo mundo só é diferente um do outro, mas todo mundo tem seus perrengues para lidar na vida. E eu acho que, pra mim, foi a coisa que eu mais entendi ali com Isabela. Eu também vejo exatamente dessa forma que Nicole falou. Na medida que Mirabel queria ter um dom, tal qual Isabela tinha, Isabela queria não ter um dom, tal qual Mirabel não tinha. Eu acho que é meio que exatamente sobre essa ideia que Nicole falou. Eu acho que ela resumiu muito bem na ideia a grama do vizinho sempre é mais verde. Um olhava pra outra e um queria ter o que a outra tinha, ou não ter o que a outra não tinha. Eu acho que é bem por essa perspectiva mesmo. E aí,
na vida em comunidade é super normal você ver esse tipo de ação. No caso, eu acho que nem Rubinho, tanto dela, tipo, não querer ter um dom, como Mirabel. Acho que tudo que Isabela queria era ter liberdade de ser autêntica, como talvez Mirabel fosse. A gente percebe que a palavra que Nick usou foi uma palavra muito boa, pressão. Ela disse que havia uma pressão muito grande sobre Isabela e sobre Luísa. De fato, é uma pressão muito grande sobre todos. O pequenininho é tanta pressão para que ele tenha um dom e que esse dom seja incrível que ele não consegue ir até a porta sozinho. A Mirabel tem que ir com ele, o gurizinho. A Luísa tem essa pressão de estar sempre pronta para servir. A Mirabel tem a pressão de ser útil. Tipo assim, você não tem dom nenhum, então como você vai ser útil? E ela o tempo todo fica querendo se provar. A mãe dela até conversa com ela, né? Você não precisa se provar para ninguém. É uma pressão que há sobre todos. A outra tia lá tem aquela pressão sobre ela para que ela esteja sempre feliz. Porque se ela fica triste, chove. Se ela fica irritada, neva. Se ela fica brava, troveja. Então ela sempre tem que estar feliz e tranquila. Meu Deus, quem é feliz e tranquilo ao mesmo tempo? A mulher desenvolve lá um borderline, sei lá o que aquela menina desenvolve por causa disso. E sobre a Isabela é a pressão para ser perfeita. Você não pode errar, você não pode dizer não, você não pode tropeçar, você tem que fazer sempre flores fofinhas e coloridas. Essa pressão pela perfeição, como o Nick colocou, né, de maneira bacana, é o que quebra. E eu acho que o que o Luthier falou foi muito bom. Gente, a nossa vida em comunidade, na igreja, eu sei que incentiva a uma pressão pela perfeição. Na igreja é escandaloso quando a gente, às vezes, demonstra nossas fragilidades. Mas é tão libertador. É tão libertador. Tive uma experiência com isso no ano passado, de que eu estava estudando um livro com os irmãos, com os jovens da igreja, o livro Deuses Falsos, do Tim Keller. E a reunião a gente estava falando, discutindo sobre a leitura, e disse, olha, meus irmãos, esse capítulo aqui que nós estamos lendo, esse ponto aqui, acabou de tocar num pecado meu. Aí eu comecei a expor para os irmãos lá da igreja, e os irmãos, tipo, o pastor da igreja está falando sobre o pecado contra o qual ele luta para os irmãos. Os irmãos começaram a abrir os seus corações também, falar sobre os pecados contra os quais eles lutavam, na perspectiva do que o Tim Keller apresenta, e a gente terminou chorando e orando uns pelos outros. Quando a gente... E é como se tivesse na alegoria do filme brotado um cacto lá no meio. E glória a Deus por aquele cacto, porque como divertidamente mostra, não é só de alegria que nós somos feitos. Nós precisamos estar abertos a ser humanos, a ser de carne e osso e sangrar, sabe? Na comunidade da gente. Expor nosso coração, nossa fragilidade, nosso medo, nosso pecado, nosso receio, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer. É essa perspectiva, e eu acho que a mensagem que a Isabela traz é bem essa. Ser vulnerável, né? Eu acho que esse Eu acho que esse negócio de ser vulnerável é um dos maiores desafios, assim, da comunidade, porque é um desafio que eu, pessoalmente, enfrento muito, e acho que esse foi um dos pontos, assim, que mais me tocou no filme, porque é algo que constantemente eu tenho que me lembrar que eu preciso ser vulnerável, que eu preciso não almejar sempre ser perfeito, ou sempre parecer ser perfeito, ou sempre parecer ser muito bom. Não existe como as nossas feridas serem tratadas pelos nossos irmãos sem que eles saibam que nós estamos feridos, né? E o filme ele expressa isso muito bem, sabe? Porque tudo estava muito perfeito até a Mirabel ir conversar tanto com a Luísa quanto com a Isabela, não é isso? Tudo estava ótimo, tudo estava aparentemente maravilhoso. E aí quando a Mirabel ela tem a conversa com as meninas, e quando as meninas elas começam a se fazer frágeis, né? Parece que tudo começa a desandar naquele momento, né? A abuela mesmo, ela fica louca. Como é que pode? O que é que você tá fazendo? Deixa de fazer o que você tá fazendo. E quando, na verdade, o que ela tava fazendo era expor as feridas para que essas feridas elas fossem curadas. E aí que tá a importância da gente ser vulnerável, da gente ser sincero, da gente ser autêntico, da gente ter conversas verdadeiras, né?
Eu lembro muito de algo que me tocou muito, que marcou muito minha história, foi um episódio do Mundo Cópia, do Iago Martins, né? Acho que a gente já falou 1 milhão de vezes sobre o canal do Mundo Cópia. Enfim, eles fazem basicamente o que a gente faz aqui, só que em vídeos mais curtos. E aí é um episódio sobre o Watchmen, filme. E o título do episódio é Proteja-se e Morra. É algo assim, se eu não me engano. E aí ele usa, né, de toda a história do filme, toda a história do comediante do filme. Eu vou fazer um resumão básico, assim. Basicamente, ele é um herói, né, na história, que é conhecido como comediante. Isso é um grande paralelismo, uma grande antinomia, porque o comediante, ele é um grande depressivo no filme. E o filme ele é muito, muito claro, mostrando tudo isso, toda essa dor que esse herói sofre. E o filme começa, inclusive, com a morte do comediante. E ele vai usando desse personagem e mostrando da luta que pastores, líderes, entre outros diversos membros na igreja, sofrem por essa pressão, né? Essa expectativa que as outras pessoas elas têm nele. E eu acho muito legal, né? Como o Iago ele vai contando a história que tá, inclusive, no filme, que é a história do palhaço Pagliacci, né? Acho que vocês já ouviram, não sei. Mas basicamente a história ela conta o seguinte: havia uma cidade e naquela cidade havia um psicólogo famoso, alguém que tratava dos problemas ali daquelas pessoas na região e tudo mais. E todas as pessoas daquela cidade, eles procuravam aquele psicólogo para resolver os problemas. E as pessoas elas chegavam tristes e angustiadas e falavam das dores dela para aquele sábio, para aquele psicólogo. E o psicólogo falava, vá assistir a apresentação do palhaço Pagliacci, ele vai te fazer rir. E eu tenho certeza que a partir disso você vai ficar melhor e tudo mais. E aí vinha outra pessoa e falava, não, vá até o show do palhaço Pagliacci, com certeza ele vai lhe fazer rir e você vai se sentir melhor. E aí um belo dia chega um homem, né, meio moribundo, meio cansado lá e tudo mais, e ele vai perguntar pro psicólogo e contar todas as suas dores e não sei o que, e o psicólogo, como sempre, fala, não, vá até o palhaço Pagliacci que ele vai lhe fazer rir. E aí o ser moribundo lá se volta pro psicólogo e fala, não, mas eu sou o palhaço Pagliacci. Né? Então, essa história ela revela muito isso aqui, tudo que a gente tá conversando, né? Muitas vezes a gente tá ajudando pessoas, a gente tá cuidando de pessoas, fazendo bem às pessoas, mas a gente não consegue ser ajudado. Porque, infelizmente, a gente é egoísta. Essa é a grande questão. A gente sempre pensa no quão menos a gente pode se mostrar vulnerável, sabe? E isso é algo muito difícil, é um desafio muito grande. E a palavra nem é egoísta, Isa, a palavra é orgulhoso. Perfeito. Orgulhoso. Exatamente. E como o próprio Gui falou, eu acho que quando a gente supera isso, quando a gente deixa o nosso orgulho um pouquinho de lado, é libertador. O que eu ia falar, na verdade, sobre esse lance de Isabel é bem na pegada de que, tipo, ela era sempre o referencial a ser comparado. E aí, uma das coisas que... algo que até que me mexe um pouco comigo é justamente isso, sabe? As comparações. Porque enquanto que Mirabel, ela aparentemente não tinha dor nenhum e que era tida como uma fracassada, tinha um exemplo de perfeição lá. Ainda que aparente, ainda que fosse fake, porque era aparente, mas ela era o exemplo de perfeição. E aí o que fez com que as duas meio que criassem essa rixa, não necessariamente o que fez, mas uma das coisas que contribuiu para isso foi justamente a comparação constante que era feita entre Mirabel e Isabel. Que enquanto Isabel era perfeita e tinha tudo, exatamente tudo, e não tinha defeito nenhum, Mirabel não tinha nada, assim. E como isso acaba gerando atrito, como tudo isso gera um bolo de problemas que acaba prejudicando a comunidade como um todo, né? E a gente pode levar isso para o ambiente da igreja, obviamente. De como essa
essa busca e essa idolatria pela perfeição acaba gerando nas pessoas esse senso de comparação que causa muitos problemas de relacionamento mesmo. Eu acho que quem nunca aqui ouviu alguém que fica querendo pagar de santo e acaba gerando tretas mesmo, picuinhas entre membros de igreja e fazendo com que a própria pessoa que não se sente digna de estar no mesmo patamar da que aparentemente é santa, se sinta constrangida e nem queira ficar naquela comunidade de alguma forma. Porque, assim, eu já vi isso acontecer de diversas maneiras e não só por uma santidade aparente, mas até por uma questão de dom, trazendo já mais para o lance da própria linguagem do filme, né? A questão de dons, enquanto que na igreja uns dons são super valorizados e são tidos como aquele é o exemplo de dom que você tem que ter. Então a pessoa da igreja que de repente tem um dom que socialmente falando é tido como inferior, não se sente bem, não se sente acolhido, não se sente útil, porque existe essa comparação constante, sabe? Assim, eu fui quando eu era adolescente ainda, sei lá, uns 17 anos, 16 por aí, eu fui acampar com uma igreja, era uma igreja avivada, né? E aí nesse acampamento aconteceu de um menino, adolescente, mais novo que eu inclusive, falar em línguas pela primeira vez. E minha gente, assim, foi todo um espetáculo. Acho que só faltou fazer um bolo para cantar parabéns, porque ele tinha conseguido alcançar nesse patamar de falar em línguas. E eu, naquela altura, nessa fase da minha vida, eu ainda não tinha tanto conhecimento da teologia reformada, de diversas outras coisas, enfim, a base mais bíblica que eu tenho hoje. Mas ainda assim eu lembro de como eu fiquei um pouco assustado com aquilo na época. Sabe, de pensar, mas gente, como assim? Mas tipo, precisava desse alarde todo por causa disso, eu precisava disso tudo, sabe? Mas assim, eu sei que isso não acontece só não foi algo pontual que eu vivenciei, eu sei que isso acontece várias vezes, em várias outras igrejas, etc e tal. Mas é de como essas constantes comparações e importâncias de dons acabam comprometendo o próprio relacionamento entre o corpo. Sabe, assim, e isso fica claro no filme por conta desse relacionamento de Mirabel e de Isabel. E que não foi só algo sentido pela própria Mirabel, mas imposto também por toda a família. A Abuela também, que ficava sempre nessa pressão falando que uma tinha mais utilidades do que a outra, aparentemente. Então, assim, não é só a questão entre os dois envolvidos, mas também de terceiros que acabam contribuindo e gerando ainda mais atrito e comprometendo ainda mais. Luthier, quando a gente fala da Mirabel, tá aqui na pauta, mas isso que tu falou já mostra que a Mirabel também tem um dom, mas é um dom que é negligenciado, né? Ninguém no filme percebe o dom que ela tem, a gente só vem se dar conta no final. E às vezes o dom dela não é tão evidente como falar em línguas da Isabela, coloquemos assim, mas é um dom que sem o da Mirabel, a Isabela ia estar ferrada. Exatamente. E no fim das contas, porque se a gente fizer isso, eu ia falar uma coisa, mas o que eu ia falar ia acabar sendo um exemplo contra o que eu mesmo falei. Eu ia dizer assim, no final das contas, o dom da Mirabel que foi o mais importante, mas isso entraria contra o que eu falei de um dom ser mais importante do que o outro. Não, mas eu entendo que no contexto do filme era necessário. Mas é algo até legal da gente se pensar, né? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele coloca o dom de profecia como mais importante, não é isso? E o de línguas, ele está sujeito... ele só é importante a partir do momento que existe alguém que consiga interpretá-lo, porque ele consegue abençoar toda a igreja, né? Então, tipo, essa é a ideia justamente que eu queria trazer. Realmente, o dom que ele serve para servir o outro, né? Que ele não fica restrito apenas ao seu benefício próprio, ele acaba sendo, sim, mais importante, sabe? Então, acho que é legal da gente parar para pensar nisso. E outra coisa que eu ia falar é que é muito interessante como os dons, eles trazem, né, características únicas para cada um dos personagens, mas ele também traz alguns desafios únicos para cada pessoa. Isso é algo muito legal de a gente ver, né, na comunidade também da igreja, porque talvez o diácono que ele serve ali para colocar água e tudo mais, o desafio dele talvez não seja
a questão da fama, de ser visto, né, e tudo mais. Talvez o desafio dele maior seja lutar com o contrário, sabe? Com o fato de muitas vezes não ser visto, de querer ser visto, enquanto, sei lá, a pessoa que tá no louvor, que é mais visto, ele tem o desafio de não se tornar orgulhoso, de não achar que ele é o mais importante ali de tudo aquilo. Então, tudo isso é mostrado também no filme, como cada pessoa, ele acaba tendo que ter um desafio próprio dela, né? Algo que ela mesma tem que enfrentar, que os outros eles não entendem, mas que isso mostra que ela também precisa da ajuda dos outros, sabe? Que cada um vai se ajudando, tipo, cada um tem o seu próprio desafio, mas tem uma pessoa que é boa naquilo que você precisa de ajuda, e tem outra pessoa que precisa de ajuda naquilo que você é bom. Então, é algo que vai se ajudar, as pessoas vão se ajudando, vai havendo um equilíbrio, né? Não sei se deu pra entender. Tu foi extremamente coerente. Tu foi coerente, Elzinho. Foi coerente. Mas isso porque a gente só ficou no núcleo ali das três irmãs, basicamente, né? Porque o grande, e talvez aí entre o grande tchan você vê que o filme, ele muda, ele ganha outra perspectiva quando aparece o Bruno, quando o Mirabel vai atrás do Bruno. Que aí foi Bruno, e aí, obviamente, a gente já avisou antes, mas só pra reforçar um grande spoiler agora, né? O Bruno que foi rejeitado meio que pela família por ter um dom perigoso, né? Por ter um dom aparentemente perigoso, e que acabou tendo as consequências, sofrendo uma represália da família por não entender bem o dom dele, por não aceitar bem o dom dele, e que acabou gerando algumas coisas. E aí, agora sim, chegou a hora da gente falar finalmente sobre o Bruno. Vamos falar sobre o Bruno. Sim, que nós somos rebeldes e não seguimos os demais. Enquanto o mundo está dizendo para não falar nele, nós vamos falar nele. Precisamos falar sobre o Bruno. Vocês dizem sobre o Bruno. Primeiro, explica o dom do Bruno, Gui. O dom do Bruno é ver o futuro. Se resume pronto. O dom do Bruno é ver o futuro. Ponto. E as pessoas de... Por que choram as irmãzinhas da Assembleia? Eita, brincadeira. Gente, o problema de Bruno foi porque ele não teve um Felipe que passasse por ele, assim, no meio do deserto e pregasse pra ele, traduzisse pra ele a visão que ele tava tendo. Olha aí. Lendo lápis. Tá lendo lápis. O poder do Bruno é o ex que te digo, irmão. Gente, não, mas olha, Bruno é o melhor personagem desse filme. Sem condições. Ele é. O dom do Bruno... deixa eu explicar só um pouco do plot, né? O dom do Bruno é ver o futuro. Só que ele vê as paradas, mas ele... É tipo as visões da Raven. Ele não consegue interpretar corretamente e ele não consegue mudar o que ele viu. Ele apenas vê. E quando ele vê, ele fala aquilo que ele viu. E as pessoas pensam que ele tá causando as coisas que ele vê. Mas ele não é a causa delas. É meio que... Bruno tem o problema de José. José é aquele cara que tinha os sonhos da família dele se curvando, e ele fazia questão de falar pra todo mundo o sonho que ele tinha. Muito bom. Todo mundo ficava... E todo mundo ficava tipo... José, tá querendo que a gente se curve pra você? Você vai ser o nosso rei? E José não tinha culpa daquilo que ele estava sonhando, assim como o Bruno também não tinha culpa daquilo que ele estava vendo, mas as pessoas acabam imputando nele a culpa e rejeitando ele, e Bruno acaba sendo excluído por isso. E antes da gente entrar no ponto sério da discussão, eu só queria dizer que deve ter alguém na equipe de produção da Disney chamado Bruno, que fez muita raiva para os diretores de filme. Para os roteiristas, porque é a segunda vez que nós temos um Bruno problemático. Em Luca tinha o grande lema dos meninos, era que é silêncio, Bruno. Agora não falamos do Bruno, mas nós precisamos falar sobre o Bruno. Eu li um negócio falando que isso foi totalmente sem significado algum, porque o nome seria outro. Mas Bruno encaixava melhor na melodia que Lin-Manuel Miranda tinha criado. E aí colocaram esse nome por causa disso. Tipo,
Eu fiquei extremamente decepcionada, porque eu esperava uma teoria da conspiração, uma ligação entre os filmes, alguma coisa É assim. uma Lá cristocidência. É uma vem a cristocidência. Illuminati querendo teoria da conspiração. É, mas é sim, eu tenho uma teoria. Porque a Disney tem muitos easter eggs nos filmes, velho. Então eu pensei que era tipo alguma ligação que eles proposital, né? De algum significado, Não, mas de alguma faria coisa. sentido, Até pra né? deixar a gente instigado mesmo. Gente, A ideia vai de mandar ver. calar o Bruno de ver o futuro faria todo sentido. Gente, É vai isso, ver, gente. vai ver a Não, pessoa mas que é deu. isso. A pessoa que deu essa notícia falando que foi totalmente sem razão se chama Bruno. Ele é o Bruno. Por isso que ele falou que não tem razão, entendeu? É algo assim, velho. Não, mas aqui, eu tenho uma teoria da conspiração. O Bruno, nos dois filmes, Bruno representa a mesma coisa. Bruno representa a ansiedade nos dois filmes. E parece que eu tô viajando, mas eu não tô. Porque se a gente lembra de Luca, a gente lembra que o grande problema que Luca tinha era a voz da ansiedade, do medo que ele tinha do futuro, do medo que ele tinha da vida, de um modo geral, das coisas que ele iria viver. E o amigo dele vai lá e diz: olha, você não pode deixar que essa voz desse medo do futuro te prenda. Então você precisa calar essa voz com silêncio, Bruno, chama a tua ansiedade de Bruno e cala a boca dela e vive a tua vida sem medo do futuro. E esse é o processo que Luca passa no filme. Então a gente chega agora em Encanto e a gente tem novamente Bruno representando o medo que as pessoas tinham do futuro. Bruno, ele foi exilado da família Madrigal porque a abuela tinha medo da visão que ele tinha tido. E ela ficava rezando por isso, e ela ficava escondendo isso, mas era algo que perturbava ela, gerava uma ansiedade nela, e na verdade em todos. Então Bruno representa isso, a ansiedade, o medo do futuro. E nós precisamos falar sobre o Bruno, porque do mesmo jeito que em Luca precisa lidar com o seu Bruno, em Encanto, o problema da família, os problemas pessoais das pessoas só são resolvidos quando eles falam sobre o Bruno. Quando eles falam sobre as suas ansiedades, quando eles falam sobre o medo que eles têm do futuro, da pressão que eles estão carregando, e eles lidam com isso. Quando eles lidam com todos os problemas se resolvem. Por isso que, pra mim, tá tudo interligado, pra mim é tudo a mesma coisa, e nós precisamos falar sobre isso. Tenho dito. Sobre isso, no caso, sobre Bruno. Ou sobre o que ele representa. Por falar em Bruno representar, eu me identifiquei 100% com o Bruno. Eu acho que eu comentei com o Nicole quando eu terminei, eu acho que com o Eric também. Eu me identifiquei 100% com o personagem. Não, se você estiver ouvindo, não acho que eu tenho dom de profecia. Não tenho. Nunca tive nenhuma visão. Deus nunca me revelou nada. Não tenho dom de profecia. Inclusive, ele é pentecostal, mas ele tem vergonha de admitir. Tu me respeita, por favor. A verdade é essa. Me respeita. Mas Deixa ele falar e Deus surpreende. Deus faz no de repente. Eita, no de repente. É no de repente. Eita. ai, eu tô calado. Eu tô recebendo. Mentira. Olha, voltando. Eu me identifiquei bastante com o personagem de Bruno. Quando Mirabel descobre onde ele está, que ele tá simplesmente ali nos bastidores, remendando todas as brechas, isso me quebrou por completo. E eu disse: velho, eu me vejo aí nesse personagemzinho. Não porque eu sempre... Cara, eu tô tentando achar uma forma de falar isso sem parecer que eu sou egoísta e que eu tô querendo me enaltecer. Mas é porque eu sempre tenho aquele feeling de olhar e tentar remendar todas as coisas. De tentar reparar. Eu me lembro muito do texto de Isaías quando fala sobre ser... Quando Deus diz que o povo de Israel estava fazendo jejum de forma errada e que quando eles começassem a fazer o jejum, eles iriam ser chamados de reparadores de brecha. Eu tento... Não é que eu tô fazendo jejum certo não, gente. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo só utilizar a expressão de que às vezes eu me vejo tentando ser essa pessoa que é um reparador de brechas. E na verdade eu tô às vezes tentando ser só... tô só tentando fazer algo que não vai dar em nada. Porque no caso de Bruno, ele tentava reparar as brechas da casa
sempre que a magia ou que o encanto lá, o milagre, a vela tava prestes a apagar, era ele quem tava lá reparando a brecha nos bastidores, enquanto na verdade tava todo mundo querendo esquecer ele. Já tinha esquecido, né? Nem falava sobre ele, tanto que a música é Não Falamos do Bruno. E aí criou-se toda aquela mitologia de não falar sobre ele, tal qual não podia falar sobre Voldemort em Harry Potter. Eu vejo o Bruno quase como o Voldemort, só que sem ser ruim, sem ser uma pessoa má. E aí, quando você percebe onde Bruno tá, ele meio que recriou uma parte da cozinha pra almoçar sozinho. Ele desenhou o próprio prato, igual tinha na mesa da família. Velho, isso são coisas que eu olho e digo, velho, o que o personagem precisou passar, o que ele sofreu pra estar ali naquela situação. E ele tentava reverter, o dom dele era ver o futuro, mas ele não queria, não é que ele não queria o dom, mas ele queria só ter uma vida de ator. E eu acho lindo isso, quando ele bota o balde na cabeça e ele é o cara lá que fica fazendo remendo, ou então quando ele revela que na verdade tudo é ele, porque o sonho dele é somente ser ator. E que ele brinca com os ratos, porque os ratos são os personagens das peças que ele cria. Velho, o Bruno é o melhor personagem de longe. E pra mim, o que é mais significativo nele, e o que mais mostra a ansiedade que ele tinha que enfrentar, talvez até uma possível depressão, digamos assim. Digamos assim, não. Eu acho que ele, se a gente fosse levar para os dias atuais, talvez enfrentasse realmente uma depressão. É que, eu não sei se vocês repararam, mas toda hora ele tentava fugir daquela realidade e entender que a nova realidade dele era aquela de estar ali escondido. Porque ele ficava toque, 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 ele ficava batendo na cabeça e ele falava, eram 3 palavras que ele repetia 3 vezes cada uma delas. Eu não vou lembrar quais eram as palavras, mas pra mim, isso é meio que uma tentativa de olhar e dizer, ei, peraí, essa não é mais a minha realidade. Eu não faço mais parte dessa família. Eu tenho que ficar aqui agora, o meu lugar é aqui, Tipo por a trás corda, de né? tudo. Então, tipo, isso é muito triste, mas ao mesmo tempo é muito bonito de se ver, principalmente no final, quando a avó, a mãe do Bruno, no caso, finalmente traz ele pra dentro de casa e abraça ele, chama ele de Brunito e traz ele pra junto da família de novo, e ele pede desculpa a todo mundo. E isso, velho, é muito triste, porque o cara pediu perdão, ele pediu desculpa por ter usado o dom dele. Velho, não faz sentido isso, sabe? Aí é quando a gente olha pelo outro lado da situação. Quando as pessoas veem, tipo, encaram o dom que... E aí eu vou usar mais um tom crentez, digamos assim. Quando as pessoas quando as pessoas enxergam o dom que Deus deu a uma pessoa de uma forma errada. Porque no caso de Bruno, ele só tava usando o dom dele. E aí Mirabel foi quem conseguiu puxar e extrair dele o que precisava, sabe? Conseguiu extrair de Bruno um pouquinho a mais, que era só o necessário para conseguir resolver aquele quebra-cabeça. Eu vejo muito uma pessoa assim que agora tu falando, Rubinho, sobre as situações quando o dom é visto como algo negativo. Eu lembrei muito da figura da Jacira, né? Não sei se vocês já sacaram o que quero dizer, mas Jacira Monteiro é a pessoa que escuta a gente sempre, amiga aí da gente, pessoa incrível. Ela é um exemplo que eu vejo que Deus deu o dom a ela para falar sobre as questões de raça e tudo mais no ambiente eclesiástico e da luta contra o preconceito, mas muitas vezes isso é visto por diversas pessoas como algo completamente negativo, sabe? E ela recebe inúmeras críticas por causa disso. E recentemente eu estava até conversando sobre ela com isso, o pastor dela fez uma mensagem, né, meio que falando sobre ela e defendendo as críticas que ela estava levando, e aquilo falou muito ao meu coração sobre como aquele dom estava sendo aproveitado e como aquela igreja estava sendo aproveitada, estava sendo abençoada por causa do dom dessa menina que, para muitas pessoas, né, é visto como algo que não faz sentido, ou algo que seja ruim, ou nós não precisamos falar dessas coisas na igreja, sabe? Eu também vejo muito isso na questão da universidade e tudo mais, como muitas igrejas,
muitos religiosos, eles criticam as universidades e dizem que os jovens, todos que vão, se perdem e tudo mais, quando na verdade eles deveriam ter um cuidado maior e usar dos dons acadêmicos, né, dos seus jovens para abençoar aquela igreja, para abençoar as pessoas que estão fora da igreja, principalmente, através da academia, através do conhecimento, através de muitas situações. Então eu lembrei dessas duas coisas assim, quando o Rubinho tava falando, inclusive, um abraço aí pra Jacira. Me ensina muito sobre diversas coisas. Eu acho, Elzinho, que o que tu disse é tipo, a Jacira é um Bruno. A partir daquilo que se falou, né? Tipo, ela é o tipo de pessoa que ela vê as coisas, não necessariamente do sobrenatural, mas ela vê uma realidade que poucos percebem, que a maioria não vê. Ela denuncia aquilo que ela tá vendo, ela fala aquilo que ela tá vendo, e muita gente julga ela por falar aquilo que ela tá vendo que os outros não estão vendo, como se o que ela estivesse falando, ela estivesse criando o problema, né? Mas ela só tá expondo. O Bruno é bem isso, né? Aquela pessoa que vê problema, vê o pecado. A mesma coisa, a Mirabel se torna um Bruno. Quando ela começa a ver que a família Madrigal tem problemas e que todos estão escondendo isso. Quando a Mirabel começa a tirar a sujeira debaixo do tapete, ela se torna um Bruno. Tanto que ela vai parar no mesmo esconderijo que ele. Sim. Ela não vai parar no buraco da parede porque ela quer. Ela vai parar no buraco da parede porque ela foi empurrada para lá. Sim. Tipo assim, não falamos sobre os nossos problemas, e se você falar sobre eles, é como se você estivesse criando os problemas. Então você não cabe mais aqui. Mas aí, quando a Mirabel, o Bruno, a Jacira, pessoas assim se levantam, é quando nós podemos realmente lidar com essas coisas e resolver elas. Precisamos de Jaciras, precisamos de Mirabéis e precisamos de Brunos. E outra coisa. Pode falar, Eric. Não, vá, eu ia encaminhar pro final, mas vá. E só um outro detalhe, que eu até já citei, que no final a Abuela vai lá e traz o Bruno de volta, mas eu acho muito massa que o filme fez questão de mostrar o Bruno indo lá e tentando limpar a barra de Mirabel, dizer que a culpa não foi dela, que tipo, ele chega lá no cavalo, correndo, ei, não, a culpa não foi dela, ela não tá errada, foi tudo culpa minha, foi a minha visão, que isso, que aquilo outro. E na verdade ele tava só tentando tirar o fardo de Mirabel, quando na verdade não existia mais um fardo ali, né? Já tinha tudo sido resolvido e já tinha ficado tudo muito bem entendido. Eu acho que isso é algo que é bonito de se ver hoje em dia, pessoas que tentam tirar o fardo das outras, né? E aí já entrando num ponto muito específico meu, eu já falei isso no final do ano, mas eu vou repetir aqui. Eu não falei no podcast, eu acho, não sei. Mas eu vou repetir aqui, eu acho que pra mim, que enfrenta a depressão já faz um ano e um mês, mais ou menos, com um diagnóstico, né? Há um ano e um mês, ter amigos junto comigo, não que tirem o meu erro, não que parem de apontar o meu erro, mas que amigos que compartilham a caminhada comigo e que dividem o fardo junto comigo, é algo que me ajuda na caminhada, é algo que facilita a caminhada. E aqui eu tenho pessoas que, como Eric, como Nicole, que todo dia estão lá falando comigo, mesmo que eu não queira, mesmo que eu invente desculpas para me isolar, feito eu falei a Eric hoje, por exemplo. Mas ter pessoas que me ajudem a sair daquele buraco da parede e colocar a cara no mundo é algo que é extremamente necessário. Então, gente, e eu fico aqui, eu tô quase voltando pro tema do Setembro Amarelo, mas, gente, se você vê que tem alguma pessoa próxima a você que está passando por alguma dificuldade, se você vê que ela tá agindo de forma diferente daquilo que ela age, procure ela. Se você não tem intimidade, procure o seu pastor, converse com ele, diga: pastor, fulaninho, eu tô percebendo que tá um pouco diferente. Tente conversar com ele, porque isso já vai ajudar. Eu digo por experiência própria. Inclusive, um ponto a mais que tu falou, Rubinho, do Bruno, é que, poxa, eu acho muito bonito como ele não desiste de fazer parte da família, sabe? Ele podia ter ido embora, gente. Por que Bruno não foi embora? A família já não tinha mostrado que ele não era bem-vindo? O povo de Encanto não tinha mostrado que ele não era bem-vindo?
Ele podia ter passado por aquela montanha e ter seguido pra fora lá de Encanto e viver a vida dele em outro lugar. Recomeçar do zero em outro Ele amava a lugar. família. Era Ele inclusive o que amava todo a mundo imaginava, família. né? Inclusive era o que A todo mundo cena da imaginava. A cena da cena mesa, extensão da velho. mesa, da extensão da mesa, ali é pra matar, Não, pra é. quebrar um, velho. Pois é. Gente, quantas vezes na nossa igreja a gente não quer ir embora, a gente não quer mandar todo mundo, sei lá pra onde, e se desligar, porque a igreja me magoou, porque a igreja fez isso, a igreja fez aquilo. Mas se a gente lembra que a igreja é uma família e que nós, mesmo que às vezes até tendo razão, nós podemos magoar outras pessoas, ou que as pessoas pecam contra nós, se a gente tem esse espírito do Bruno de lutar pela família, de lutar por permanecer ali, de lutar pela nossa família espiritual, pelo corpo de Cristo, pela igreja em si, nossa, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Tipo, o amor que Bruno tem pela família dele, pela comunidade dele, é o amor que a gente tem que nutrir. Mesmo que muitas vezes nossa comunidade seja difícil, mesmo que às vezes ela não nos entendam. Imagina, pegando o que o Isra falou, né? Imagina se a Jacira tivesse desistido de falar sobre racismo, tivesse desistido das comunidades, das igrejas, tivesse ido falar sobre isso em outro lugar onde ela fosse mais bem-vinda, talvez nas universidades. Quanto a gente não teria perdido? Imagina se as igrejas tivessem perdido o Rubinho, a igreja dele, e enfim, a gente faz diferença. Mesmo às vezes sendo difícil, mesmo às vezes sendo duro, às vezes a gente sendo magoado, a gente não sendo compreendido, mas vale a pena lutar pela igreja, vale a pena lutar pela nossa família, pelo corpo de Cristo. Só acrescentando uma coisa, em relação, no caso, juntando o que você disse e o que o Rubinho falou anteriormente, é que é muito importante essa questão de um apoiar o outro. Porque tu falou bem, o que aconteceria se Jacira, se qualquer outra pessoa tivesse desistido. Mas para essa pessoa não ter desistido, ela não desistiu porque ela teve pessoas para apoiar ela. Ela não desistiu porque ela teve pessoas que disseram, olha, tu tem esse dom, continua nesse dom, aperfeiçoa esse dom, porque você tem aí um talento para isso, Deus pode ser glorificado através desse dom que tu tem. Então, eu acho que isso é essencial. E é visível isso no filme também, quando a gente percebe que Bruno parou de ter visões, parou de tentar ter visões, por causa de tudo que aconteceu. Mas o filme não mostra, mas eu tenho certeza que daquele momento em diante ali que ele foi acolhido de volta na família, a família com certeza pôde achar uma forma de lidar melhor com o dom dele, e sem que ele precisasse de abrir mão disso, tanto desse quanto de qualquer outro dom que ele quisesse ter na vida dele. Então eu acho que ok, a gente não pode desistir do nosso dom, a gente precisa lutar pela nossa igreja, a gente precisa utilizar nosso dom, nosso talento na nossa igreja, no nosso ambiente, na nossa família, mas é sempre importante a gente tanto ter pessoas, ter essa rede de apoio, de pessoas que estão lá te incentivando, que estão te ajudando a aprimorar e aperfeiçoar esse dom, assim como de fazer isso com outras pessoas. O que o Rubinho falou, Rubinho fala assim, eu tenho o Eric e tenho o Nicole todos os dias, mas ele sempre se esquece de falar da parte de que ele também está no meu dia todos os dias e está no dia de Eric todos os dias, entendeu? Então, essa reciprocidade, esse apoio que a gente tem é justamente o que é o corpo de Cristo, é justamente se você não consegue, eu consigo junto com você. E isso é o ponto central do filme, na minha opinião. A casa não começa a desmoronar simplesmente porque Isabela se sentiu pressionada, ou porque Luísa está se sentindo sem força, ou porque Mirabel está triste porque não tem dom. A casa começa a desmoronar quando eles esquecem do verdadeiro sentido de família, do verdadeiro motivo deles estarem ali juntos. Eles estão ali juntos para um apoiar o outro, para serem felizes juntos, para serem amados e para amarem. Mas eles colocam o dom e o exercício daquele dom acima disso, independente de todos os outros motivos, e ficam vivendo como estranhos dentro de casa.
E isso é o que causa a crise, é isso que faz com que a casa desmorone. A casa desmorona justamente porque a galera esquece que tá ali um para apoiar o outro e não simplesmente para usufruir do dom do outro. E eu acho que é o ponto central para mim desse filme, que foi uma coisa que logo de cara quando eu assisti, eu percebi. No primeiro momento em que Mirabel vê a casa rachar, é justamente quando tá naquela parte do menino para descobrir, do pirralho, né, para descobrir o dom dele, e você começa a perceber as imperfeições da família ali naquele momento, de como Mirabel é excluída, de como todo mundo fica passando pano para os problemas, botando debaixo do tapete tudo que tem de errado. Então, eu acho que é basicamente isso, a minha opinião. Não abra mão do seu dom, utilize o seu dom no seu círculo, na sua igreja, na sua família, mas não se esqueça que você precisa de pessoas para apoiar você nesse dom e precisa apoiar os outros também nesse dom. Só corroborando com o que Nicole já falou, e já indo para o último ponto da nossa pauta, né, sem ir para a conclusão, mas já indo para o último ponto falando sobre a casita, é como a união e o amor sustentam uma família. Se a gente levar em consideração traduzir essa família como sendo o corpo de Cristo, eu vou falar um exemplo muito pessoal meu. Eric e Nicole já não aguentam mais ouvir falar sobre isso. Possivelmente Beto, quando ouvir, também não vai mais aguentar ouvir essa história. Mas é porque eu só queria corroborar com algo que eu já falei, que Nicole falou. Mas do ano passado pra cá, várias pessoas chegaram em mim exatamente me falando sobre isso. Sobre o dom que o Senhor tinha colocado nas minhas mãos. E eu constantemente ficava me perguntando, mas que dom? Porque quem convive comigo sabe que eu sou muito inseguro com absolutamente tudo o que eu faço. Pra mim, nada do que eu faço tá bom. Nada do que eu faço vai prestar. E aí várias pessoas chegaram em mim, algumas pessoas chegaram em mim, porque eu sou muito cético, gente, com relação a essa questão de profecia, de isso e daquilo outro. E uma dessas pessoas, Guilherme, você talvez não saiba, vai saber agora, mas uma dessas pessoas foi a sua esposa. Naquela tarde que a gente conversou lá na livraria do João. É a livraria do João? Eu acho que é. Mas aquela conversa ajudou muito a tomar uma decisão que eu precisei tomar. Isso, a livraria do Luiz. Agora no final do ano eu precisei me afastar novamente do trabalho por questões pessoais. O meu psiquiatra me afastou novamente. Só que agora, na primeira semana de janeiro, eu me vi diante de uma situação que eu só tinha duas opções: ou permanecer na empresa onde eu estava trabalhando, ou sair e de uma vez por todas e trabalhar com aquilo que o Senhor tinha colocado nas minhas mãos, mesmo que eu olhasse pra mim e eu visse que eu não tinha nada. Tipo, eu não faço nada, gente, o que é que eu faço? E aí foi uma semana muito difícil, a gente voltou de viagem, eu tava com Eric e Beto, inclusive, e aí quando a gente voltou de viagem foi uma semana acho que foi, eu nunca passei uma semana tão conturbada e tão difícil quanto eu tive agora na primeira semana de janeiro. E graças ao Senhor, que me deu amigos e me deu pessoas que estavam comigo durante essa primeira semana, me deu a minha mãe, que foi um suporte muito grande pra mim aqui em casa. E assim, foi uma semana muito difícil. Hoje eu tô bem, graças a Deus eu tô muito bem, confiando plenamente de que o Senhor vai continuar suprindo e sustentando todas as coisas. Mas finalmente eu precisei tomar uma decisão, baseado no suporte que o Senhor me deu através das pessoas. E eu disse aos meninos no final do ano, e eu repito aqui, às vezes o Senhor, Cristo veio ao mundo como um homem para morrer em nossos pecados, e hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Só que ainda hoje a gente consegue perceber, a gente consegue sentir que Cristo se faz vivo através da vida das outras pessoas, dos irmãos que compartilham a caminhada com a gente. E eu consigo sentir o Senhor através da vida dos meus amigos. O que os meninos passaram junto comigo durante essa primeira semana é algo que eu nunca vou conseguir retribuir para eles. Porque eu imagino que deve ter sido um saco me aturar nessa primeira semana de 2022. Mas passou. E agora é bola pra frente. E tipo assim, tô longe ainda não, mas tô terminando meu aviso prévio, vou sair dessa empresa, vou começar a trabalhar pra mim. E isso é mais uma forma de perceber o quanto Deus se utiliza de pessoas ainda hoje para, durante a caminhada, serem alicerces, serem
pessoas que sustentam e que junto, em união, a gente consegue avançar, sabe? É a ideia de que o caminho, realmente, a porta é estreita, mas a gente sabe que por essa porta estreita tem uma família entrando. Então, se tem uma família entrando, a porta vai ser estreita, mas você vai estar junto com mais alguém. Então, vai ter mais alguém junto com você e não vai abrir mão. É aquela velha história, ninguém solta a mão de ninguém. Então, pronto, velho. Só vai. É isso. Caramba, gente, e assim, já partindo pra parte final mesmo, e acho que já falaram muito, a gente quer falar um pouco sobre a casita, mas de forma bem pontual mesmo, porque acho que já foi tudo tão bem explorado, mas que mesmo além do ambiente eclesiástico, né, tipo de igreja mesmo, de comunidade de igreja, mas trazendo isso pro nosso lar, porque de certa forma, assim, a gente é ministério, a gente é ministro da nossa própria casa também, né? É uma das nossas maiores responsabilidades. Mas de como o filme retrata isso de uma família, a gente trouxe aqui para a concepção como se fosse de igreja, mas a gente também pode trazer para a concepção de família mesmo, de como essas próprias desavenças que acontecem entre família acaba gerando com que um lar se desestruture mesmo, sabe? Se desestabilize. E de como essa questão da união mesmo, do amor, ela sustenta de fato uma família. E o reflexo de como a gente vive em casa, como família, é o que reflete na igreja também, na verdade, né? E eu vou só pontuar mesmo, porque assim, nossos podcasts acabam se tornando um momento de desabafo de histórias muito pessoais, né? Acho que os últimos, sei lá, desde que eu entrei no Bendito Podcast, todas as gravações que participei acabaram se tornando assim. Mas, tipo, quando eu falei o lance de tudo, questão de comparação entre Mirabel e Isabel, acaba sendo. Eu, na verdade, falei um pouco disso, usando como base também a minha questão familiar, porque sempre teve muito essa questão de comparação entre mim e meus irmãos. No meu caso, mais entre meu irmão mais velho, porque o meu irmão mais novo, eu tenho 11 anos de diferença dele, então não teve muita comparação entre a gente, mas entre mim e meu irmão mais velho, que é 2 anos mais velho que eu. E aí, isso foi algo que durante a minha adolescência sempre me incomodou muito, sabe? Assim, que inconscientemente acontecia muito isso, por parte da minha mãe especificamente. A um ponto que, quando eu, um pouco mais velho já, precisei sentar com ela e expor para ela de fato de como isso me incomodava, de como isso me afetava psicologicamente falando também, não só a comparação entre mim e meu irmão, mas também até com o filho das outras amigas dela, enfim. Mas é mais nesse sentido de como essas coisas, tudo isso que a gente discutiu aqui em relação à igreja se aplica também muito à nossa casa. Sabe, assim, a gente passa mais tempo, a verdade é que a gente passa mais tempo na nossa casa, a gente convive muito mais com a nossa família do que com as pessoas na igreja, no culto. Então, talvez, na verdade, todas essas aplicações que a gente fez valendo para a igreja primeiramente precisam ser aplicadas na nossa casa, sabe, assim, de todas essas observações que a gente fez, a questão de aparência, de expor vulnerabilidade, de se sentir aceito, de se sentir acolhido, de questão de exclusão, enfim, tudo isso que a gente discutiu aqui, entender que o dom que a gente tem também para a igreja, mas de que adianta, como é que eu vou cuidar da igreja se eu não consigo cuidar da minha própria casa, sabe, assim. Então não adianta ter um dom para abençoar a igreja se na minha própria casa aquilo acaba se tornando uma maldição, enfim. Acaba se tornando algo ruim, enfim, trazendo todas essas questões, né? O nosso testemunho público na igreja só é validado diante do nosso testemunho particular com aqueles que moram com a gente. Porque senão acabamos sendo sepulcros caiados, né? A gente até colocou aqui na pauta que a casita, ela representa a família. A família que está entrando em colapso por causa das desavenças e como ela resta por causa do amor. E eu nunca tinha refletido sobre isso no filme, até conversar com vocês, e realmente isso faz todo sentido, né? A casita representa a família, a casita não representa a casita. E quando a família Madrigal se vê brigando, se vê em desavenças e os relacionamentos começam a ser quebrados, a família entra em colapso. Mas quando eles se reconciliam entre si, quando a Mirabel se reconcilia com a Abuela e o Bruno se reconcilia com todos, é nesse ponto, quando todos se reúnem em prol do cuidado com a família, do cuidado uns dos outros, é que a casita volta a ser quem ela é. Então isso que Luthier falou é exatamente esse ponto, né?
que nós precisamos amar e lutar pelas nossas famílias, por mais complicada que ela seja. Eu só queria falar, assim, algo que eu pensei muito. Eu acho que essa questão da família foi o que mais me bateu pessoalmente. Logo quando eu terminei o filme, eu mandei a mensagem no grupo do podcast falando, gente, estou em prantos aqui, isso, porque é muito significativo. A gente sabe que todo mundo tem problema com família, todo mundo tem as suas dificuldades com a família e tudo mais. E às vezes Deus usa um filme, né? Um filme de um produtor que muito provavelmente sequer é cristão para abrir os nossos olhos. E é muito, muito importante, sabe? A gente ser como a Mirabel. E quando vê os erros, né? As feridas, a casa que tá cheia de rachaduras, a gente não só simplesmente apontar, mas a gente realmente tomar uma atitude de beleza, como eu vou fazer para resolver isso, sabe? E uma frase que ela me pegou muito, que é algo que eu fiquei refletindo o resto do dia inteiro depois de eu ver o filme. Agora eu não vou lembrar ao certo a cena, mas tem um momento que tem uma conversa lá, um diálogo, talvez vocês até podem me lembrar, mas algum personagem diz que tipo, mas isso não vai ser, não pode ser resolvido agora, isso é algo que só no futuro, talvez só numa nova família que você vai conseguir resolver esse problema. Enfim, eu não vou lembrar da cena, mas a ideia era basicamente essa, assim. E eu trouxe isso pra minha vida, né? Quantas vezes eu, pessoalmente, vi a casa ruindo e falei, véi, não dá. Só quando eu tiver a oportunidade de construir uma nova casa, né? E fazê-la sobre novos alicerces. E eu fiquei muito refletivo sobre isso porque, às vezes, realmente, as pessoas, elas não... Você tenta resolver a situação, muitas vezes a reação das pessoas não é como a abuela, que depois de ser encarada e confrontada, ela chega até a neta dela e diz, não, realmente eu errei, né? Eu vacilei, a culpa toda é minha, e ambos reconhecem os seus erros e ambos se reconciliam, e muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes, quando você aponta, né, um problema a ser resolvido, tenta resolver esse problema, o que acontece é que a pessoa, ela acaba se sentindo ofendida, né? Acaba se sentindo, não, isso não é verdade, isso não tá acontecendo, né? Você tá me julgando de alguma coisa e tudo mais. E muitas vezes as coisas não acontecem como filme. Mas eu acredito que é importante, sabe, a gente se lembrar dessas coisas. Porque no final de tudo, mesmo que as coisas não aconteçam como a gente deseja, eu acredito que existe esperança, sabe? Tipo, existe esperança. A gente realmente precisa tentar resolver os nossos problemas hoje. Mas caso isso não dê certo, velho, o Senhor, Ele promoverá uma nova família. E a partir daquilo que você aprendeu, você vai poder fazer de formas diferentes e tudo mais. O que importa é que o nosso coração seja transformado de início, para que depois a gente pense, né, em ajudar as outras pessoas. Isso é importante, mas existem coisas dentro de nós que precisam ser tratadas. E eu acredito que isso é algo bem importante no filme, porque durante toda a jornada que a Mirabel estava tentando ajudar as outras pessoas, ela estava sendo ajudada, sabe? Ela estava reconhecendo muitas coisas. É muito bom, é muito legal quando a gente vê a Mirabel se assustando e se surpreendendo com as dificuldades das outras pessoas. E quando ela vai se surpreendendo com as dificuldades das outras pessoas, tudo aquilo que ela sentia vai se tornando um pouquinho maior. Não que não seja verdadeiro, mas porque ela vai prestando atenção a mais coisas, sabe? E eu refleti muito sobre isso. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei daquela passagem, né, que todo mundo usa fora do contexto para falar sobre família, mas que eu acho que cabe muito no nosso episódio hoje, que o próprio Jesus, ele disse, né, que aqueles que ouvirem as palavras dele e as praticarem,
eles serão como um homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha, né? E aí virão as dificuldades, virão as tormentas e tudo mais, mas aquela casa ela permanecerá firme. E tem tudo a ver, né? Até a analogia é a mesma do filme. Eu acho que talvez essa seja a mensagem final assim que a gente possa ter, sabe? De guardar esses princípios dentro do nosso coração e tentar fazer o diferente na nossa vida hoje. Mas caso as coisas não acontecer como a gente espera, existe um futuro, né, onde as coisas elas podem ser diferentes. E ali a gente vai poder implantar esses princípios e edificar essa casa sobre a rocha. E que primeiro o nosso coração ele seja, né, como essa casa edificada sobre a rocha. Enfim. Amém, né? Só pra concluir, Amém. gente, antes da gente dar tchau, ler esse texto aqui do que a gente é crente, né? A gente lê a Bíblia também. Aí, texto de 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 10 e 11, quando fala que Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem um dom de falar? Então faça de acordo com as palavras de Deus. Tem um dom de ajudar? Então faça de acordo com o que Deus lhe dá. Assim, tudo que você fizer trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Você veja que até mesmo nesse texto de Pedro, ele fala sobre o serviço mútuo dos dons, mas ele não perde a oportunidade, e Pedro não perde a oportunidade de ressaltar isso. Faça com a força que Deus lhe dá, assim, tudo que você fizer para serviço um dos outros, compartilhamento de dom, tudo que você fizer trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. De forma alguma, a utilização dos seus dons será para trazer glória para si mesmo. Tudo que você fizer, tudo que você realizar, trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. E é isto. Pessoas, estamos encerrando o nosso episódio baseado em Encanto. Vocês se encantaram com o nosso Obrigado, episódio? gente. Eu espero que todo mundo tenha saído encantado. E todo mundo fale sobre o Bruno. Pois é. Falamos sobre o Bruno. Precisamos falar, tínhamos que falar sobre o Bruno. Gente, agora pra finalizar o podcast, a gente tem que fazer tipo um musical também, igual no filme, porque qualquer coisa eles começam a cantar. Não, gente. Não. Ah, mas é porque você não viu, mas eu, Eric, Beto e Brida fizemos um musical ao vivo nas ruas de Maragogi. Meu Deus, eu preciso ver isso. The Greatest Showman, o rei do show. Pois é. Eu quero ver isso, hein? Eu deveria ter filmado isso, né? Mas, enfim, já foi. Mas, ó, gente, muito obrigado por compartilhar com a gente. Eu tô falando isso pra vocês, né? Que estão aqui participando. Pedro, Gui, Israel e Nicole. Obrigado por compartilhar com a gente aqui, com todo mundo que tá ouvindo também, essas experiências de vocês, esses conhecimentos de vocês. Acho que a gente tem muito de certa forma, isso que a gente tá fazendo pode não ser na igreja física, mas isso que a gente tá fazendo, de certa forma, é um compartilhar também da habilidade que a gente tem de até interpretar, trazer novas interpretações. Talvez as pessoas que não assistiam o filme com esse entendimento agora assistem com isso e podem compartilhar isso para outras pessoas também, esse conhecimento, e fazer com que as pessoas enxerguem nessas coisas a glória de Deus também. Afinal de contas, é isso que Pedro fala, né? Tudo que a gente fizer para que isso dê glória a Deus por meio de Jesus Cristo. E assim, eu acho muito legal essas nossas conversas, porque tipo, a ideia original da gente, quando a gente fazia o podcast, eu falava muito com o Pedro antes, era que a gente queria fazer um negócio tipo, entre amigos, assim, realmente, e que a pessoa que estivesse escutando se sentisse entre amigos. A gente sabe que existem muitos outros podcasts aí super teológicos e tudo mais, que você vai ouvir várias pessoas, líderes super competentes falando sobre teologia de ponta e tal, mas eu acho legal aqui porque somos amigos, somos pessoas, né, comuns, vamos dizer assim. Temos um pastor entre nós, obviamente, mas a gente vai contando das nossas dificuldades, dos nossos desafios, e eu acredito que isso é top. Querido, só pra você lembrar que pastor é uma pessoa comum também, tá? Nós somos pessoas comuns, mas temos um pastor entre nós, como pessoas que é alienígena. Vocês entenderam. Pronto, gente. Obrigado. Muito obrigado a vocês que ouviram. Siga a gente no Instagram. Tá aqui, deixe seu comentário lá no nosso direct. Comente os posts que a gente faz durante a semana. Dá um trabalho danado. Ouça o nosso podcast até o final.
Mande seu recadinho, nós amamos vocês. E siga no Instagram. E acesse o site. Acesse o site que a gente é chique agora. É isso, obrigado. Tchau, gente. Valeu. Até o próximo assunto. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.